チェンジ街道チェンジXP Podcast. Sejam todos bem-vindos ao PXP Podcast, o podcast do site Protocolo XP. E hoje eu, Marquinhos, estou aqui para apresentar esse drop sobre a série WandaVision. Antes de qualquer coisa, sim, teremos spoilers. Sim, eu vou passar o meu ponto de vista. Então, caso eu fale alguma coisa que você não concorde, que tenha uma opinião diferenciada, coloque nos nossos comentários aqui. Mas sem tumulto, sem briga, sem xingar. Vamos fazer algo mais democrático, mais bonito. E espero que vocês gostem. Então, bora lá. O meu ponto de vista com relação a essa série provavelmente é o mesmo que de muitas pessoas. A gente viu que a Marvel / Disney inovou, mas de uma maneira tão bonita nessa série, de uma maneira tão diferenciada, que no começo é difícil você achar alguém que achou os primeiros episódios da série muito bom. E eu vi que muitas pessoas não gostou do desfecho, o que eu acho totalmente equivocado. Porém, eu também acho que eles podiam ter inovado no final da mesma maneira que eles inovaram no começo. Então bora lá. O que a gente subentende da série é que ela se passa 3 semanas depois do Endgame, que a Wanda ainda continua de luto. Porém, olha o diferencial dessa série. Ela começa os 2 primeiros episódios fazendo alusões e referência a séries antigas, como o primeiro episódio. Muita coisa focada em I Love Lucy, que é um dos primeiros sitcoms que saiu nos Estados Unidos. E totalmente, o primeiro episódio tem essa referência à série. Fora os pequenos easter eggs que é colocado na série. Eu não vou falar todos aqui, porque é tão fácil você procurar na internet, achar algum vídeo que tenha isso. Então, eu não acho que há uma necessidade de eu ficar falando. E no final do primeiro episódio, você vê que tem alguém assistindo essa série. Pra mim, do meu ponto de vista, eu senti uma referência ao Show de Truman, do Jim Carrey, como se as pessoas estivessem assistindo a vida dele. Aí eu fiquei... Tá, é bizarro, mas há uma certa estranheza. Meu amigo Nelson, que já participou muito do nosso podcast, ele me passou uma teoria. Ele falou: Marquinho, eu tô pensando que a série é o quê? Ela é uma série totalmente na cabeça do Visão, porque eles estão reconstruindo o Visão e aquilo tudo é da cabeça do Visão. Eu falei: não, vai ser essa série, que se realmente for essa teoria, nossa, vai ser muito inovadora. Mas o primeiro e o segundo episódio você vê nitidamente, inclusive pela abertura, é baseado na Feiticeira. Mas, assim, é muita coisa. Sei lá, aquele humor que hoje em dia não tem tanta graça, não é tão relevante, mas você sente que tá ali. E pra mim a Disney inovou nesse formato de seriado. Foi muito inovador. Foi super interessante a gente ver o quanto a Wanda deu uma amadurecida com os seus poderes. Foi muito interessante de assistir isso, porque até então, antes disso, ela só era uma pessoa que foi criada lá na Sokovia com os poderes, mas
nunca disseram o porquê dela ter esses poderes, nunca disseram da força desse poder que ela tem. É muito diferenciado isso. E o Visão fazendo aquele papel de sou muito bonzinho, sou muito inocente, eu resolvo todos os problemas, e que não sei o que. E tipo, nem ele percebendo que tinha alguma coisa estranha. E nós de fora assistindo pensando, nossa, que coisa inovador. E aí, da metade pro final do primeiro episódio, aparece a Geraldine o nome dela. Ela aparece no episódio e você fica, mano, quem que é essa mina? Quem que é ela? Aí no final do terceiro episódio, que o terceiro episódio é o primeiro episódio já colorido, já deu uma mudada de época, que a Wanda no final do segundo episódio aparece grávida e no final do terceiro episódio ela tem os gêmeos. E você vê ela falando, o seu irmão que morreu lutando contra o Tron. E a Wanda, como que você sabe? E expulsa ela daquele lugar. E aí a gente descobre a base militar, a gente descobre aquele monte de coisa que até então era só subentendido que era visto. Que é contado que aquela menina é a Mônica Rambeau, que é a filha da amiga da Carol Danvers. Eu não lembro do nome dela, eu lembro do sobrenome que é Rambeau, né? Se é Mônica Rambeau, o nome da mãe também é Rambeau, eu não lembro o nome dela. E aí fala, gente, me desculpa. E ela, nitidamente, era a chefe daquela situação toda. E ela tava junto com o Jimmy, que é o policial do Homem-Formiga. Aí você vê lá, os dois ali, conversando, resolvendo. E aparece a cientista do Thor. Maravilhosa, uma mulher linda. Gente do céu, maravilhosa. E aí o que a gente percebe com esses três personagens? Porque o quarto episódio é totalmente focando na história da Mônica Rambeau, depois que ela volta do Blipt. Porque ela foi uma das pessoas que foi apagada pelo Thanos. E a mãe dela já tinha morrido há 2 anos. Já que o Blipt durou 5 anos, a mãe dela morreu por 2 anos, há 2 anos atrás, e ela acordou no meio de toda a situação. E ela descobre que a Wanda foi na sede da SWORD, atrás do corpo do Visão, para enterrar o Visão, dar um final digno para ele. E ela, sem querer, acaba entrando naquele espaço que tinha uma demarcação de poder que ela não sabia o que era. E acontece dela entrar naquilo ali. Quando ela entrou naquilo, o que aconteceu? Ela passou a fazer parte dessa situação. E você vê as atuações das pessoas com seus personagens, o quanto a Elizabeth Olsen, ela tá muito à vontade fazendo a Feiticeira Escarlate. Ela tá muito à vontade com o personagem. Ela tá conhecendo mais, porque inclusive, antes de começar a série, ela falava que queria ver uma adaptação de Dinastia M. E a série até que foi uma adaptação de Dinastia M. Óbvio que não foi uma perfeita adaptação, como nenhum filme da Marvel é, mas foi uma adaptação de Dinastia M. E também teve a adaptação da história dos filhos dela com Visão, porque todo mundo fica, como que o Visão e ela tem filho se o Visão é robô? Sempre teve esse questionamento nas HQs. Só que nas HQs a explicação é que os filhos delas fazem parte do fragmento de Mephisto. Infelizmente, tivemos teoria, mas não tivemos o Mephisto. Essa foi uma tristeza muito grande. Mas tivemos um entendimento no qual poderia haver o Mephisto. E tem também a vizinha enxerida da Wanda, que por enquanto não vou dizer quem que é, não, é a Agnes. Ela se apresenta como Agnes, a vizinha enxerida delas. Por enquanto eu não vou falar muito sobre ela, que a atuação também dela é maravilhosa, porque você vê que ela faz uma personagem meio bobinha, meio entrona, meio que cuida da vida de tudo, meio que vê tudo, mas fala que não vê nada. Então é legal essa situação. É uma atuação dos atores muito maravilhosa. E aí
que a gente percebe? Que tudo aquilo ali foi a Wanda que criou aquele mundo. Por causa da morte do Visão. E tem momentos que a Wanda olha pro Visão e vê o Visão morto. No final do quarto episódio, não, do quinto episódio, a gente vê o Pietro. Nossa, que legal. Mas não é qualquer Pietro que você pensa, vai ver o Pietro do filme da Era de Ultron. Não. Me vê o Pietro do filme dos X-Men. A teoria foi: agora temos o primeiro mutante no universo da Marvel. Porque até então o Pietro e a Wanda, eles foram criados na Sokovia e foram meio que cobaias da Hydra. Então, meio que fica subentendido que eles não são mutantes. E o Pietro do universo da Fox, ele é um mutante. Claramente um mutante. E ele é filho do Eric Lancher. Quem não conhece, seria o Magneto. Infelizmente não tivemos. Outra coisa que eu achei muito interessante na atuação da Elizabeth Olsen, que há momentos que calha pra ela fazer o sotaque de socoviano tentando falar inglês, e normalmente falando um inglês bonito, um inglês perfeito, sem sotaque, como se ela fosse anos e anos e anos morando nos Estados Unidos, vivendo ali, e não no momento que ela saiu da Sokovia, que ela foi pros Vingadores. Então é muito legal ver ela fazendo aquele sotaque. E tem o episódio de Halloween, onde a gente vê a Wanda trajando o uniforme das HQs, que ficou sensacional. E o Visão usando aquele primeiro, vamos dizer, uniforme, né? Que na verdade o Visão ele foi construído daquele jeito, mas vamos dizer que é um uniforme. Lindo uniforme, lindo. Ele com aquele uniforme ridículo de Visão do começo dos anos 60. Eu não me recordo exatamente. Mas se eu não me engano, acho que foi nos anos 60 que o Hank Pym criou ele nas HQs. E foi maravilhoso aquilo. O Halloween. Aí você vê um dos filhos da Wanda, porque tem essa, como a Wanda é um mundo criado por ela, a cada dia que passa tudo acontece mais rápido. Então os filhos dela e do Visão, já são crianças, eles não são mais bebês. E você vê o Wiccan ali fantasiado. Nossa, que legal, cara. O Wiccan ali. E o Wiccan demonstrando seus poderes. E pro lado de fora, Mônica Rambeau, junto com o pessoal lá, o Jimmy, a cientista que eu nunca vou lembrar o nome dela, mas é maravilhoso. Você vê eles ali tentando descobrir o que está acontecendo, o que é aquela Helix, por que aquilo está acontecendo. Dá um surto do Visão. Ele tem um poder que quando ele coloca as duas mãos na cabeça de alguém, ele tira o transe da Wanda. Então as pessoas meio que falam pra ele o que tá acontecendo. E aí ele descobre que aquilo tudo ali é algo da cabeça da Wanda. Ele vai até onde a Wanda falou que não era permitido ninguém ir e atravessa. E no que ele atravessa, o corpo dele começa a definhar, a esfarelar, como se tivesse perdido aquilo. O Wiccan fala pra Wanda isso, a Wanda amplia o horizonte dela. Então não ficou focado mais no lugar, ficou um lugar bem mais ampliado, muito bem feito. Eu diria que foi uma série muito bem arriscada. Cada episódio você vê uma melhor. Cada episódio você vê uma melhor. Não é uma coisa única. Não é uma coisa, vamos seguir o padrão Marvel. Porém, nos últimos episódios eu senti que ficou algo um pouco mais acelerado. Quando ampliou, a Mônica Rambeau acabou voltando. Ela se forçou na entrada. E no que ela forçou a entrada dela, ela começou a adquirir poderes dela. Nas HQs, pelo que eu me recordo, no arco do Guerras Secretas, a Capitã Marvel é a Mônica Rambeau. Aí eu fico
será que a Carol Danvers vai permitir que a Monica Rambeau seja a Capitã Marvel, negona? Puta, vai ser muito da hora. Ela, pra mim, foi uma das melhores Capitãs Marvels da época que eu li HQ. Porque teve ela, teve a Carol Danvers, e acredito que futuramente vai ter a Kamala Khan, porque até então a Carol Danvers não era Capitã Marvel, ela era a Miss Marvel. O Capitão Marvel era o Capitão Marvel lá, não vou lembrar o nome dele, que foi que morreu de câncer. E aí a Mônica, quando ela volta, ela meio que vai vendo algumas sujeiras. E nesse episódio que a Mônica volta, ela tenta encontrar a Wanda, ela fala que tá sabendo das coisas, ela já fala pra Wanda que ela tá sabendo de tudo que aconteceu. A Agnes puxa a Wanda e a Wanda fala que vai pegar a Monica Rambeau. Só que aí a Wanda descobre naquele episódio que a Agnes na verdade é a Agatha Hart, uma bruxa de 1800 ou 1600, não lembro. No episódio que fala lá, acho que é o começo do 8, fala da origem da Agatha. E tem a musiquinha da Agatha Hart que é maravilhosa, que a Agatha fala que tudo foi ela que fez, ela que manipulou para que a Wanda achasse que foi ela que fez. E aí a gente descobre também que o Pietro na verdade não é o Pietro. O Pietro é só um cara aleatório que foi possuído pela Agatha para pensar que era o Pietro. Que quando ele prende a Monica Rambeau, ele entrega pra ela, ele fala: não, meu nome é Ralph, eu só sou um cara normal. E isso foi meio triste, porque a gente esperava que realmente fosse o Pietro no universo do X-Men. E a Agatha ensinou pra Wanda as runas, que só ela poderia ter poderes, a Wanda não teria poderes nenhum nessa runa. E no final, na cena pós-crédito, porque nos últimos episódios teve cena pós-crédito, a gente teve o retorno do Visão, mas o Visão branco. Nas HQs, quando o Visão foi destruído, ele foi reconstruído e ele virou o Visão branco, ele só tinha um lado racional, ele não tinha um lado emocional como o Visão colorido. Então o Visão era só raciocínio, que foi a época que a Wanda perdeu o marido, perdeu os filhos, perdeu tudo que ela tinha. E ela ficou louca. E na série meio que tá dando a entender que parece que nós vamos chegar nessa situação também, o que eu acho maravilhoso. E como a série teve que ser apressada nesses últimos episódios, quando o Visão aparece como Visão branco, o objetivo dele era pegar a Wanda por ordem do pessoal da Espada. Aí é contado tudo o que aconteceu. A Wanda entrou na Espada. O presidente da Espada permitiu que ela fosse ver o corpo do Visão, que ela disse que ela queria levar o corpo embora para enterrar, e eles falaram: não vamos deixar você levar bilhões de dólares para ser enterrado. Isso não vai acontecer. E a Wanda, muito brava, entra no carro dela, põe a mão no bolso e tira um papel que o Visão deu, daquele exato local que se passa praticamente toda a série. Ia ser o lugar que ele e a Wanda iriam pra ficar, pra fugir de Vingadores, pra fugir de Thanos, pra fugir de briga, pra fugir de tudo. Pra ser o cantinho que eles iam ficar vivendo uma vidinha pacata como qualquer outro americano. A Wanda, quando ela entrou na situação com a joia da mente, com o Visão, ela meio que absorveu um pouco do poder daquela joia da mente. Quando ela chega no local que seria a casa que o Visão ia construir para eles, ela chorando no desespero, ela cria um universo todinho, manipula as pessoas ao redor para que ela e o Visão vivessem. E o Visão sai de dentro daquele poder da joia da mente. Ela não catou o corpo do Visão e ressuscitou através de necromancia, não, deu aquele poder. E a Agatha explica pra ela que o Pietro não é o irmão dela que foi morto na Guerra de Ultron, porque o corpo dele estava muito longe,
Porque se o corpo estivesse próximo, ela poderia usar a arte da necromancia para ressuscitar aquele corpo. Aí você vê, olha a amplitude dos poderes da Wanda. O quanto ela é mega poderosa. Que os filmes começaram a explorar, mas não deram tanto destaque. Na série é muito destacado o leque de poder da Wanda. Eu achei isso muito bem trabalhado e achei muito sensacional. E por fim, acaba a Wanda meio que conseguindo fugir do porão da Agatha. Elas vão pra fora. No que elas vão pra fora, a Agatha tenta de tudo quanto é jeito tomar os poderes da Wanda. É uma luta que se sai pra tudo quanto é canto. A Agatha tira todo mundo de transe dos poderes da Wanda. Só que no meio dessa briga, a Agatha chamando ela de Feiticeira Escarlate pela primeira vez que ela foi chamada de Feiticeira Escarlate. A Wanda faz as runas nas nuvens e deixa a Agatha sem poder nenhum. Ela transforma a Agatha naquele personagem que ela foi no começo da série toda, aquela desenxerido. E ela deixa bem claro pra Agatha: você vai ficar aqui. Quando eu precisar de você, eu vou vir aqui pra você me ensinar alguma coisa. Pra quem não sabe, Agatha Harkness, nas HQs, ela foi a professora da Feiticeira Escarlate, que é uma senhora. Na série não deixaram uma senhora, deixaram uma moça. Não vou dizer mais velha, mas tipo, provavelmente um pouco mais velha que eu, mas não muito. E a Wanda, quando termina a série, o Visão estava lutando contra o Visão Branco, enquanto ela lutava com a Agatha. Quando o Visão está lutando com o Visão Branco, ele recobra a memória do Visão de tudo o que aconteceu, do momento que ele foi criado pelo Ultron até a morte dele pelo Thanos. Na primeira vez mostrou que o Thanos iria matar, mas no fim... na verdade foi o Thanos que matou, né? Mas a Feiticeira Escarlate tentou matar ele antes, mas ela não conseguiu. E o Thanos foi lá e arrancou a joia da mente da cabeça dele e ele acabou morrendo. Então o Visão Branco recupera toda essa memória e some. Não é explicado pra onde ele foi, não é explicado nada. No meio dessa luta, quase pro final dela, entre a Wanda com a Agatha, a Wanda meio que aparece com um novo uniforme no meio da luta, que ela cria esse novo uniforme. Muito sensacional esse uniforme. Perfeito, perfeito. A Elizabeth Olsen é uma mulher muito atraente e ela ficou muito mais atraente. E no meio disso, ela hipnotiza a cabeça da Agatha e some. No que ela some, já que ela perdeu tudo porque ela desfez todo aquele universo. O que fica triste, por exemplo, a Senhora Hart, que é uma senhorinha que aparece no primeiro episódio, junto com o Sr. Hart. Ela era viúva. E pra ela aquele mundo era maravilhoso porque ela tinha o marido dela de volta. Eu achei tão triste pra aquela senhorazinha. Quase chorei por causa dela. Achei tão triste ver ela ali chorando. Enquanto no episódio que ela aparece, ela tá tão feliz porque ela tá com o marido dela. As pessoas tendo as suas vidas normais. A Mônica Rambeau acaba encontrando um dos Skrulls, falando que a Carol tá chamando ela e ela vai pro espaço. E como a Wanda perdeu tudo, ela vai pro meio do mato, ela entra numa cabana. Naquela cabana, ela está com o livro da Agatha, estudando toda a feitiçaria dela. Acabou aí. Esperaremos ver o Doutor Estranho, mas infelizmente não rolou. Esperaria ver mais algum outro Vingador, mas não aconteceu dessa vez. O que eu espero? Eu espero que essa série, que começou muito diferente, mas terminou mais do mesmo, ela numa próxima temporada, porque já falaram que se essas séries da Marvel forem todas boas, haverá uma segunda temporada. Eu acredito que vai ser, porque, mano, a Marvel não tá errando mais. Ela pode estar fazendo mais do mesmo, mas errando ela não tá.
Então eu espero que essa série do Falcão, do Soldado Invernal, seja tão genial como os trailers estão mostrando. Eu espero que a série do Loki seja muito boa. E eu espero que numa segunda temporada tenha o Doutor Estranho. Já que no filme do Doutor Estranho vai ter a Wanda. Então eu tô com uma expectativa no universo da Marvel pro que está por vir. Pela série, ela começou... meus pontos críticos. Ela começou alta. Mas infelizmente ela terminou numa baixa. E devido ao quanto a série se elevou. Por que eu digo que ela começou alta? Porque os 2 primeiros episódios não são bons. Mas são diferentes. A gente nunca esperaria uma série de super-heróis homenageando sitcoms. Ah, eu não disse o porquê. Aí vem no meu ponto. Por que eles fizeram série com sitcoms? Porque na Sokovia, a Wanda, o Pietro e os pais delas, os socovianos, eles tinham um dia de ver seriado. Então eles assistiam muito desses enlatados americanos. I Love Lucy, A Feiticeira, Jane Eugênio, e por aí vai. Então, essas homenagens, essas séries, foi a Wanda mostrando que aquele era o seu... a safe place, seu lugar a salvo. Então o lugar que ela se sentia à vontade era quando ela estava com a família dela assistindo seriados. Por isso, cada episódio vem de acordo com a série. Eu achei muito genial isso. Mas precisava de um pontinho mais. Precisava ter terminado de maneira alta, do jeito que a série ficou, mas esperamos para uma próxima. A minha nota é 8,5. Poderia ter chegado a 10? Poderia. Mas esses pontos negativos me fizeram deixar a série com 10. Obrigado a todos. Esse foi mais um PXP Podcast, o Drops da Família Brasileira.